A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Marcos Paiva, aqui da plataforma EAD, o pregador aprovado. E nesse momento eu vou fazer aqui mais um vídeo exclusivo para você aqui que é membro aqui da plataforma. E esse é um dos assuntos que eu mais gosto de estudar, os assuntos que eu mais vejo transformação na vida dos irmãos, é batalha espiritual, é libertação, são assuntos que eu gosto muito de trabalhar. E nesse vídeo eu quero falar sobre o método do diabo. E você vai entender que o diabo tem um método. Se você ministrar isso na tua igreja, buscar em Deus para você ministrar isso na sua igreja, você vai ver imediatamente, já na vida dos irmãos, uma grande transformação. Então vamos entender o que é isso, o método do diabo? Então vamos ver. Efésios 6:11 é o nosso texto. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse é um texto muito conhecido, não é? Para quem fala sobre batalha espiritual, esse é um dos textos mais usados. Mas aqui nesse texto ele tem uma palavrinha que é chave para o nosso sermão. Então vamos entender aqui pelo contexto, tá? Aqui a introdução ela não é longa porque a gente vai gastar. Eu gostaria até de fazer esse vídeo aqui para ser grátis lá no YouTube, mas ele ia ser um vídeo muito longo. Então eu preferi deixar exclusivo para você aqui. Bom, então, como eu falei, a introdução vai ser curta porque a gente vai fazer mais conteúdo depois. A armadura de Deus não é necessária porque é bonita. Ela é necessária por causa da guerra e das estratégias do adversário. A palavra cilada, ela vem do grego métodos. Essa palavra cilada que está aqui, ela vem do grego, o original dessa palavra significa métodos. Ou seja, você já percebe que da onde vem a nossa palavra método, né? É do grego. Então, o método, o que é? É um passo a passo, é um padrão, é algo que você vai seguindo e ele vai para atingir determinado objetivo. Então, você vê a palavra que Paulo está usando para cilada do diabo, ele está falando o quê? Que o diabo ele tem um método. Ele percorre, o que significa método? É percorrer um caminho, né? Ou seja, o diabo planeja, traça um destino e faz de tudo para atingir o seu alvo, que é atacar a igreja do Senhor. Então, você já tem uma ideia do que é essas ciladas do inimigo, essas ciladas do adversário, realmente ele para planejar. Ele tem um método dele, é o que? Ele planeja, ele traça o seu passo a passo, ele não sai atacando de qualquer forma. Então as ciladas do diabo contra nós, por isso que nós temos que usar a armadura, ela é algo pensado para cada um dos servos do Senhor. Então vamos ver qual que é o nosso propósito aqui nesse sermão. Ao contrário do que muitos pensam, o reino das trevas não é uma bagunça, senão ele não teria um método. O diabo tem um método para atacar e não desiste até tirar de nós tudo que o Senhor nos deu. E como povo escolhido de Deus, devemos conhecer as estratégias do inimigo para lutarmos contra todas as suas ciladas, ou seja, contra todo o método do diabo. Na palavra de hoje, vou apresentar o método do diabo para afligir o povo e como podemos nos defender dos seus planos. Então, aqui nessa palavra, nesse sermão, olha, eu garanto para você, ministra, depois você vai estar com esse mapa mental aqui, estuda ele, trabalha com ele, se quiser acrescentar alguma coisa, modificar, faça isso, mas não deixe de pregar para mostrar para a igreja do Senhor, sua igreja, onde você ministra, que nós estamos sob ataque. Então vamos ver, para a gente entender o método do diabo, a gente vai ver lá João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, aqui você já percebe, qual que é o método? Roubar, matar e destruir. E no final vou falar o que Jesus veio trazer. Que o diabo quer tirar, Jesus ele veio trazer. Ah, mas essa palavra aqui, Jesus não está falando diretamente do adversário, mas eu vou do diabo, né? Ele está falando, mas é consenso entre todos os ministros, a maioria dos pastores, até escritores, consideram sim que espiritualmente o diabo é um ladrão, e eu vou mostrar para você aqui, tá? Por que ele é o ladrão. Então vamos ver primeiro. Como eu falei, tem bastante conteúdo aqui, por isso que a gente faz uma introdução mais curta.
Então vamos ver o primeiro método do diabo. Qual que é o primeiro passo? Qual que é o primeiro plano dele? Ele vem roubar. Então o que, que a gente aprende quando diz que ele vem roubar? Porque roubar é o objetivo do ladrão. A palavra ladrão, ela vem do grego klepto. Você já deve ter ouvido essa palavra. É klepto, que significa roubar. Ou seja, ele está falando que o ladrão é um bandido e ele é habilidoso, que ele ataca e percebe-se apenas depois que ele roubou. Então um bom ladrão, ele não dá na cara que ele está roubando. Aquele ladrão que ele rouba, ninguém percebe, só percebe depois que ele já foi embora. Então, quando está falando usando a palavra ladrão, usando a palavra klepto, está falando disso, está falando de que o ladrão desastrado, ele vem com um sapatinho de algodão, ou seja, ele não faz barulho nenhum quando ele está chegando. O ladrão, ele não avisa quando ele vai roubar. Então, olha Lucas 12:39. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Então, a palavra ladrão, ela vem do grego klepto. Então, você já ouviu falar do kleptomaníaco, né? É aquela pessoa que não controla o desejo de roubar. Então, o diabo não consegue não roubar. O ladrão não pode ter o que o outro possui de forma honesta, ou seja, ele não pode conquistar o que você conquistou, ele não tem o que você tem, então ele quer roubar. E o diabo nunca vai poder ter o que você tem, que é o amor de Deus. Então, ele tenta de todas as formas roubar isso do seu coração. E ele faz isso com muita astúcia. Ele tem um método. Então, como que o diabo rouba? Mateus 13:19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, se talvez você tinha dúvida se o diabo ele é um ladrão, olha aqui o texto mostrando que ele rouba. E o que ele rouba? Ele rouba a palavra dos nossos corações. E para roubar a palavra, roubar de nós o desejo até de obediência ao Senhor, ele engana, ele mente. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então ele tenta de todas as formas roubar a palavra do coração. E o que acontece quando ele rouba a palavra dos corações? Se ele roubar a palavra do coração dos irmãos, dessa forma ele rouba a fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. Sem fé é impossível agradar a Deus. A falta de fé impede as nossas orações, Mateus 21:22. E além disso, ele rouba a nossa paz, rouba a nossa alegria, rouba o nosso desejo de fazer as coisas para o Senhor, ou até de valorizar as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Para você ver o que ele quer roubar. Você acha que ele quer roubar o carro de alguém? Você acha que ele quer roubar a casa? Isso aí é o ladrão aqui, o ladrão humano, o ladrão que tem aqui. Ele é um tipo de ladrão que quer roubar essas coisas. O diabo quer roubar a palavra do seu coração, ele quer roubar a sua fé. Ele quer fazer com que você não possa agradar o Senhor. Não quer que você tenha fé. E o que a gente deve agir? Bom, como diz lá em Efésios 6:11, nós devemos vestir a armadura de Deus, combater as mentiras com o cinto da verdade e proteger a nossa fé com o escudo. Então tá tudo lá na armadura que eu coloquei aqui para você. Se ele for aprofundado, a gente vai, mas não acaba esse esboço. Então, quem sabe mais à frente eu falo sobre a armadura de Deus, ainda falando sobre batalha espiritual. Se você gosta também desse assunto, estudar, ministrar, batalha espiritual, libertação, coloca aí embaixo nos comentários do vídeo para mim saber. Ele vem matar. Agora, o que a maioria das pessoas pensam e não entende sobre o que significa matar. Matar aqui, nesse texto, não é tirar a vida. Porque se o diabo tirar a vida de um crente, ele vai mandar ele para o céu. Imediatamente, se ele tira a vida de um crente, ele coloca o crente na presença do Senhor. E não é isso que ele quer. Então, matar aqui no original não é tirar a vida. Matar aqui no original é sacrificar. O que isso quer dizer? Se o diabo ele não puder roubar de você, se ele não puder tirar aquilo que o Senhor te deu, não puder tirar a sua alegria, não puder roubar de você, ele vai lutar para você sacrificar. Ou seja, o que é sacrificar? Ele quer que você, se ele não pode roubar, ele vai fazer o quê? Você entregar, você desistir de algo que é muito precioso, algo muito querido. Isso que é sacrificar. Falar, eu não vou conseguir roubar, mas eu vou fazer você desistir. Eu vou fazer você entregar seus pontos. Eu vou fazer você desistir do seu sonho. Vou fazer você desistir daquilo se eu não puder tirar de você. Então você vê o método do diabo. Primeiro ele tenta roubar. Se ele não consegue, ele tenta te fazer sacrificar.
Como que o diabo mata? Vamos lá, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, o que esse texto diz? Que ele é o adversário. Como leão, ele espreita e procura o momento certo. Então, seu objetivo é o quê? É colocar as aflições que estão sobre todos os servos de Deus no mundo todo. Então, o que é o objetivo dele? Impedir, causar problema, fazer oposição. Isso que significa o adversário. Ele cria situações para te fazer desistir. O diabo não suporta o fato de você ter qualquer tipo de bênção, um amor em sua vida. Então, se ele não consegue roubar de você as bênçãos, roubar de você a fé, roubar de você a alegria, ele causa problema. Ele põe aflições no caminho do crente. Ele espreita, ele ruge, ele fica procurando quem ele possa tragar. Então, o que acontece? Ele tenta fazer com que a pessoa desista de tudo aquilo que ela recebeu, que ela tem no Senhor. O que acontece? Muitas pessoas desistem do seu casamento porque não enxergam uma solução, desistem do ministério por causa das tribulações, desistem dos seus sonhos porque parece impossível, desistem da fé e perdem a alegria da salvação. Ou seja, se o diabo não consegue roubar, ele tenta matar dentro do seu coração a fé que Deus te deu, a fé de que Deus tem muitas bênçãos para a sua vida. Ele coloca tantos problemas até o ponto que a pessoa diz: não tem jeito, Deus não quer isso para mim. Então olha só, você viu o método dele? Ele coloca problema, ele coloca situações, ele vai colocando cada vez mais empecilhos no caminho da pessoa para que ela desista, para que ela sacrifique, para que ela abra mão daquilo que tanto ela lutou. Então, quantas pessoas desistem do seu casamento, pastores que abrem mão do ministério, pessoa que desiste do sonho porque está demorando. Então, ele planta, ele engana, ele mente, ele cria uma série de situações para matar no coração da pessoa os objetivos, os sonhos que Deus tem para a vida dela. E como que nós devemos agir? Nós devemos vigiar, não podemos ficar distraídos. Ou seja, o que é vigiar? É não ficar distraído, não ficar desatento. Né? Devemos ter a mente preparada, 1 Pedro 1,13. Nós devemos usar a couraça da justiça para proteger o nosso coração e usar o capacete da salvação para proteger a nossa mente, porque ele vai matar no seu interior. Como eu disse, ele não vai tirar a sua vida. Se ele for tirar a vida de um crente, ele vai mandar o crente para a glória. E ele não é o objetivo dele, ele quer matar, se ele não rouba a fé, ele tenta matar a fé, tenta matar a crença, tenta fazer com que as pessoas falar, não adianta. Não adianta eu servir ao Senhor, não adianta eu orar pela minha família, não adianta eu tentar salvar meu casamento, não adianta eu tentar conseguir um emprego, não adianta eu tentar ir para a igreja, não adianta orar. Ele mata até a hora que a pessoa mesmo desiste por se sacrificar. Olha, você vê um método. Agora, ele vem roubar, ele não consegue. Ele vem matar, se ele não consegue. Ele vem destruir. E o que a gente aprende com isso? Destruir é deixar em ruína, é assolar, é devastar. Então, se o diabo não puder roubar, se o diabo não puder te convencer a sacrificar, ele vai tentar destruir. Ele vai querer despedaçar para que não se aproveite nada. Então, olha, ele já tentou, o método dele já tentou ali tirar, não deu. Então, eu vou fazer o quê? Tentei fazer a pessoa desistir, digamos ali, do casamento. Não consegui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o elo mais fraco e vou destruir. Vou deixar em pedaço, não vai servir para mais nada depois que eu terminar. Não vai servir para mais nada depois que ele acabar. Então é dessa forma que ele age. E para destruir, talvez ele não consiga atingir você, mas ele atinge e vai destruindo ao redor. Vai atingindo outras pessoas ao redor, vai destruindo de alguma forma, porque ele tentou e não conseguiu fazer com que você desistisse. E como que ele destrói? Ele ciranda. Se você for ler lá, Lucas 22:31. Disse também ao Senhor: Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Vos cirandar não apenas Pedro, tá? Então quando você fala vos, embora ele tenha falado para Pedro, ele está falando de todos, ó. Vos cirandar. Isso é importante porque ele não falou apenas para Pedro, ele falou para todos os discípulos. Ora, se Deus está falando que é para todos, então pode ter certeza que ele vai tentar cirandar a nossa vida. O que significa cirandar? Cirandar é peneirar, ou seja, sacudir a peneira de maneira rápida,
forte e inconstante. Então o adversário ataca de maneira violenta os crentes em todas as áreas da vida. Então ele vem para sacudir, ele vem para trabalhar nas bases, ele vem para trabalhar de alguma forma fazer com que essa pessoa, né, deixe ali despedaçada a vida dela. Então ele ciranda. Ele usa laços. Se você for ver lá em 2 Timóteo 2,7, nós não devemos ignorar os seus ardis, diz lá em 2 Coríntios 2,11. Ele usa dardos inflamados, Efésios 6,16. Tá bom? Então depois eu coloco os textos aqui para você poder baixar o mapa mental já com os textos. Tá? Então ele ciranda. Para destruir, ele usa laços. Para destruir, ele tem seus ardis, ele tem suas armadilhas. Ele, para destruir, ele usa seus dardos inflamados. E o que acontece? Uma pessoa oprimida pelo diabo tem uma vida de sofrimentos cruéis. Então ela sofre em meio a conflitos, ela sofre com doenças, ela sofre espiritualmente. Então você pode ter certeza, o diabo cirandou Pedro e Pedro negou Jesus. Então você imagina o que ele faz, uma pessoa que é oprimida, porque quando a gente fala de destruir, quando a gente está falando do Satanás destruir, ele quer oprimir fortemente, ele quer oprimir aquela vida, ele quer oprimir aquela pessoa de uma maneira violenta, de sacudir de uma forma muito grave. Então a pessoa sofre em todos os sentidos da vida dela. Sofre em meio a conflito, sofre com todos os tipos de doença, ela sofre espiritualmente, sofre de uma série gama de sofrimentos que a pessoa pode fazer. E a gente sabe, por isso que a gente tem que pregar sobre essas coisas. Por isso que a gente tem que falar sobre isso na igreja. Como que a gente deve agir? Não devemos dar lugar ao diabo. Efésios 4:27. Efésios 4:27 é não abrir espaço, não dar lugar, porque ele já tentou roubar. Ele já tentou te fazer desistir. Agora ele quer destruir. Mas ele só vai fazer isso se der lugar. Ele só vai fazer isso se a gente permitir. Só vai fazer isso se a gente abrir espaço para que ele venha agir. Tá? Então, quando ele nos ataca, devemos estar vestidos com toda a armadura de Deus. Toda aquela armadura que nós vimos lá em Efésios 6:11, cada item dela, nós devemos estar revestidos com essa armadura. Porque esse ataque é violento, é um método. Então, tem pessoas que ele consegue roubar. Tem pessoas que ele consegue fazer desistir. Tem pessoas que ele vai tentar destruir e consegue. Agora, tem aqueles que estão vestidos com armadura. Então aqui eles estão vestidos com a armadura do Senhor. Então esse é o método do diabo, roubar, matar, destruir. Mas a gente não está sozinho nessa batalha. Porque enquanto o diabo ele quer tirar de nós, Jesus ele veio trazer. Olha só o que o texto diz. Jesus ele diz que veio trazer vida e vida em abundância. Então o diabo vem tirar, Jesus veio nos dar. O diabo pode até tirar algumas coisas, mas Jesus nos dá em abundância. O diabo tirou tudo de Jó, mas Deus devolveu tudo em dobro. Jó 42:10. E o que é vida e abundância? Vida e abundância vem até daquela palavra, a palavra aqui, vida, ela vem do grego, uns dizem zoe, outros dizem zoe, tá? Que significa ser cheio de vida, significa ter a vida de Deus. Abundância, ele diz que Jesus diz que veio para que nós fôssemos cheios de vida e abundância. Vida de Deus. Abundância significa algo além do comum. Significa estar acima. Significa extraordinário. Então, olha, o que o diabo ele pode tirar, mas olha só o que Jesus pode trazer. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Ou seja, o diabo pode tirar de nós algumas coisas, se a gente abrir espaço. Mas olha, Jesus veio para trazer muito mais, ele veio para nos dar em abundância. E o que acontece quando temos essa vida? Jesus diz que veio para que possamos ter essa vida em abundância. E essa palavra ter significa possuir continuamente, manter e conservar. Ou seja, a vida que o Jesus veio te dar, a vida que o Jesus trouxe para você e você toma posse quando você crê, o diabo não pode roubar, matar, destruir. Ele não tem poder sobre essa vida. Agora, ter essa vida em abundância, cheio de vida, ter uma vida além do comum, extraordinária, não significa que você não vai ter problema. Não significa que você não vai ter tristeza. Não significa que você não vai passar por sofrimento. Tá? A diferença é que mesmo em meio ao sofrimento, o diabo não consegue executar o seu método.
Ou seja, ainda que você está triste, ainda que você está abatido, ele não consegue executar o que ele tem, porque o que Jesus trouxe é muito mais poderoso e maior. O diabo não pode tirar. Porque o crente cheio de vida de Deus se gloria nas fraquezas, tem alegria das provações, e ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Quando o diabo encontra um crente cheio de vida, ele fala que você é fraco. Ele diz, eu me glorio nas fraquezas. Diz, olha só as provações, olha só as lutas, tribulações que está passando. Eu tenho alegria nessas provações. Você não vai conseguir, você não vai passar dessa luta. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é ser cheio de vida. É você manter a fé, manter a confiança no Senhor, mesmo debaixo de ataques, mesmo quando o inimigo ele rouba, mata e destrói. O crente cheio de vida, ele é algo que ele não pode tirar, porque Jesus nos deu para possuir continuamente, para conservar em nós. Então, ainda que o diabo tenha um método de nós para nossas vidas, para tirar, Jesus ele veio trazer. Então, essa é uma das mensagens, sabe, que eu acho indispensável a gente falar e ministrar para os nossos irmãos. Então, vamos concluir com uma recapitulação. Igreja do Senhor. O inimigo não ataca aleatoriamente. Ele tem um plano para te atingir. Ele tenta roubar o que você tem. Se ele não consegue roubar, ele tenta matar os planos de Deus para você. Se ele não consegue roubar ou matar, ele tenta um ataque muito feroz. Ele tenta te destruir. Conhecer a estratégia do seu adversário não é opcional. Você precisa combater com a armadura que Deus preparou para você. Talvez nessa batalha você já tenha perdido alguma coisa importante. Mas confie em Deus que tem vida e abundância preparada que ninguém pode tirar. Então vamos levantar agora, irmãos, e vamos fazer uma oração poderosa, tomar posse da armadura de Deus, tomar posse da vida e abundância que o Senhor nos deu para a gente poder vencer cada método, cada trabalho. Algumas vezes ele tem sucesso, o diabo, contra as vidas de quem não está preparado, de quem não tem uma mensagem dessa para ministrada na igreja. Mas na tua igreja não, meu irmão. Quando você ministrar essa palavra lá, você vai ter uma igreja equipada para vencer cada cilada do diabo. Tá bom? Então esse aqui foi mais um estudo, mais um esboço sobre o método do diabo. Se você gosta de falar sobre esse assunto, gosta de estudar, gosta de ministrar, eu quero saber aí nos comentários, tá bom? Deus abençoe, até o próximo.